Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Paloma Pauli, a professora de Física de vocês, e hoje a gente vai falar sobre referencial. Mas e aí? Você sabe o que é um referencial? Vamos pensar na seguinte situação. A gente tem um avião e um pacote, e esse avião está soltando esse pacote em direção ao solo. A gente pode afirmar que ambos, tanto o avião quanto o pacote, estão em movimento? Qual que é a trajetória desses dois objetos? Qual que é a trajetória do avião? E a trajetória do pacote? E, prof, trajetória referencial tá confuso demais. Vamos pensar o seguinte. Se a gente estabelecer um sistema de eixos, no caso x e y, um sistema de coordenadas no solo. Esse avião, ele vai estar se movendo em linha reta. Ou seja, esse sistema de coordenadas é o nosso referencial. É a partir dele que a gente vai avaliar se o móvel está em movimento ou em repouso. Então, se a gente estabelecer o eixo x e y no solo, a gente pode dizer que o avião descreve uma trajetória em linha reta. Ele está se movendo, ele está mudando a posição dele com o passar do tempo. Da mesma forma, se a gente estabelecer o nosso referencial, o nosso sistema de coordenadas x e y no solo, o nosso pacote está descrevendo uma trajetória curva, uma parábola. Beleza? Tá, prof. Então, referencial nada mais é do que um sistema de coordenadas onde a gente vai analisar o móvel. E trajetória é o caminho realizado pelo corpo ao longo desse referencial. Anotou? Anota aí, destaca bem, hein? Vamos seguir. Se a gente retomar nossa problematização inicial, a gente pode dizer que o avião e o pacote estão em movimento? Sim, com o referencial fixo no solo, a gente pode dizer que tanto o avião quanto o pacote estão em movimento. Isso é muito importante, pessoal. Referencial fixo no solo. Destaca aí, tá bom? Mas, prof, tem como o avião e o pacote estar em repouso? Tem como o avião estar em repouso? E se a gente mudar o referencial? Colocar o nosso sistema de coordenadas no avião. Pensa que o eixo x está aqui, o eixo y está aqui, o nosso sistema de coordenadas está fixo no avião. O nosso sistema de referências é o avião. Quando a gente passa aqui, ele está passando, percebam que o ponto, a origem, o ponto 00 é sempre o mesmo ao longo do referencial, porque o referencial é fixo no avião. Então, em relação ao referencial fixo no avião, o avião pode sim estar parado. Tá, prof, mas e o pacote? Percebam que o pacote ele está se afastando do eixo y com o passar do tempo. Ele descreve uma trajetória em linha reta. Então, prof, eu posso dizer que o avião e o pacote estão em repouso, em movimento? Em relação ao referencial fixo no avião, somente o avião está parado. Porque lembram aqui, ó, que ele não muda a sua posição com o passar do tempo, ele está parado. Enquanto que o pacote, ele está se movendo, ele descreve uma trajetória em linha reta ao longo do eixo vertical, o eixo Y. Anotou, pessoal? Anota aí. Tá, prof. O que a gente precisa lembrar de quando a gente fala de referencial? Que para a gente determinar se algo está em movimento ou em repouso, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Em relação ao quê? A partir de qual referencial a gente está analisando o movimento? Destacou? Lembrou? Prof, está um pouco confuso. Pensa o seguinte, se você está sentado agora na sua cadeira, em relação à cadeira, estabelecendo um referencial fixo na cadeira, um eixo X e um eixo Y, você está parado em relação à cadeira. Mas, se você estabelecer um referencial na Terra, a Terra se move. Então, você está em movimento em relação àquele referencial. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco claro, pessoal. Obrigada pela atenção